Quando eu era criança, eu passei grande parte da minha infância em Minas Gerais, num sítiozinho, em São João del Rei e tal. E foi lá que eu acho que despertou meu primeiro olhar, né, inconscientemente, para a fotografia. Eu me lembro muito bem, né, a gente saía bem cedo, 5 horas da manhã. Meu avô, meu tio, meus tios, né? E a gente ia de mula até o curral. O curral ficava mais ou menos 1 quilômetro da casa. E a gente ia em meio às roças, né? Roça de milho e tal. E eu gostava já de observar a luz da manhã refletindo no orvalho que ficava ali na roça, nas folhas do milharal, né? Aquela luz brilhava de uma forma interessante, aquele reflexo do sol da manhã e tal, a neblina. Então isso visualmente para mim era muito bonito, sabe? Era contemplativo. E foi aí também que aquela vida no curral, né? A forma que meus tios tinham de lidar com os animais, né, na hora de chamar, cada um tinha um nome, cada vaca tinha um nome. Para mim era um barato, né? E até hoje. Essa relação próxima, né, do homem, né, com a natureza, né? E era uma coisa assim muito forte, porque ao mesmo tempo que você ia para tirar leite, né, eles já curavam, davam uma vacina, passavam um remédio num ferimento, tiravam um berne, alguma coisa assim. Você vê que passava uma grande parte do dia no curral e eu gostava muito de observar aquele dia, aquele cotidiano, né, na roça. Gostava também quando era na época de colheita de milho. Meu avô montava lá o carro de boi e a gente ia para a roça colher milho e trazia tudo no carro de boi. A gente vinha no meio da mearada lá e meu avô e meus tios puxando o carro de boi. E o dia a dia era assim, né? Outra hora, minha avó matando uma galinha caipira para a gente comer, e ela fazia no fogão de lenha. E outra hora era no quintal da casa, depois de uma colheita de feijão, né, eles espalhavam no terreiro assim da sala. E todo dia tinha que mexer, né, até o feijão secar bem, né, e ter o dia de bater feijão, que para mim era o dia de festa, né? O pessoal todo, até as meninas, todo pegava uma vara de 2,5 metros, 3 metros, não sei mais ou menos, e era bater feijão, colocava lá e a vara ia assoviando até. E tinha aquela coisa, né, de domingo. Meu avô tinha uma casa, um arraialzinho ali próximo, né? O arraial que o pessoal chama em Minas quando tem uma igreja, um povoado, né? A igreja fica no meio, a casa paroquial, a praça tal, ali se reúnem as pessoas no domingo, principalmente, né, para ir na missa. E aí que a gente começava a conhecer melhor, né, a comunidade, os vizinhos da fazenda e tal, do sítio. E eu me lembro muito bem que a gente colocava a nossa melhor roupa, né, perfuminho e tal, e ia para a missa. Terminava a missa, o pessoal descia para o campo. O campo era no final da rua, lá embaixo, um campo gramado, bonito, grande. E foi ali que eu comecei a conhecer melhor o povoado ali, o povo da minha família, né? O povo da região. E me interessou muito, porque apesar das brincadeiras que a gente ficava fazendo em volta do campo, correndo, tal, aquela festa toda, foi aí que eu comecei a conhecer o pessoal do povoado e comecei a frequentar a casa deles. E me interessei muito também por essa cultura da simplicidade, né, do amor que eles têm pela natureza, o respeito que eles têm pela natureza e o respeito pelas coisas simples da vida.
São imagens que eu trago, né, que eu ia, depois eu voltava para casa quando criança, trazia, vinha lembrando no ônibus, ficava. E ficou muito tempo na memória e fica, né, até hoje. Até hoje a gente lembra disso. E foi, acho que por aí foram minhas primeiras imagens, por isso que eu chamo de o olhar vem antes do equipamento, né? Porque eu já tinha, mas na verdade, uma construção disso, né, do que eu gostava. Isso me despertou também, mais uma vez, para essa coisa da fotografia, né? Esse interesse pela cultura. E a possibilidade disso, não sei, virar alguma coisa, né? Ser alguma coisa para mim importante. Meu tio Geraldo de Ávila, ele foi o primeiro a comprar uma câmera compacta, essas câmeras simples, né? E me deixou tirar as minhas primeiras fotografias. Mas tinha um problema, porque aquela câmera, ela tem uma coisa chamada erro de paralaxe, né? Você olha por cima e fotografa por baixo. A lente está aqui embaixo e você olha direto por cima. Por isso que muita gente, quando faz aquelas fotos, corta a cabeça, né? Com aquelas câmeras, não sabia por quê, mas é por causa disso. E eu olhava uma coisa e fotografava outra. Quer dizer, não foi esse o recorte que eu vi, o recorte que eu combinei com a câmera de fotografar, né? E então isso me deixava um pouco frustrado. E foi aí que, passando o tempo, eu conheci o cara do laboratório, né? E ele começou a revelar minhas fotos que eu levava e ele falou: você quer fotografar mesmo? Eu falei: quero muito, né? Mas eu não tenho uma câmera profissional, nada e tal. Aí ele me emprestou uma câmera profissional, mecânica, né? Eu tive que pegar uns toques e tal para aprender a fotografar, porque era bem diferente. Ali era tudo manual, você tinha... Ou você fotografava ou não saía nada. Foi que eu tive aquele choque, né? Quando eu peguei, fotografei e vi exatamente aquilo que eu fotografei, o que eu quis fotografar. Então foi um estado assim de prazer tão grande que eu falei: pô, nunca mais eu largo uma câmera, né, dessa. Eu tinha tanta coisa para ver ainda e para registrar, né? E eu acho que foi... Daí eu voltei para esse povoado, né? Muitas vezes por ano, porque meu avô morava, continua, né? Continua não, agora ele faleceu, mas a gente continua indo para lá, porque meu pai está morando para lá, tem amigos, parentes, moram lá, então a gente sempre viaja para lá. E até hoje eu fotografo esse povoado. Mas acho que, de tantas exposições que eu já fiz, eu acho que lá foi meu primeiro ensaio, né? Que eu nem sabia, né, que significava essa palavra, mas acho que foi meu primeiro ensaio, minha primeira série de imagens que venha se transformar em uma exposição, em uma reportagem, né? Futuramente até publiquei em algumas revistas, principalmente a revista Terra, né? Eu era fã, né, dessa revista, cresci vendo essa revista e tive o prazer de publicar algumas vezes nela. E uma dessas vezes foi São Miguel do Cajuru, esse povoado que eu passei grande parte da minha infância. O Brasil de José da Silva é uma exposição que mostra essas comunidades tradicionais, né? Essas vilas de pescadores, comunidades quilombolas, esses arraiais isolados no sertão, como esse que eu contei de São Miguel do Cajuru. E essas imagens são feitas exatamente como eu falei no primeiro momento. São imagens do cotidiano dessas pessoas, né, da cultura tradicional, né, dos costumes, desse respeito com a natureza e com as coisas da vida. Então, vou começar a falar, por exemplo, de uma imagem. Essa imagem, vou começar por uma de lá de São Miguel do Cajuru. Essa imagem
É de um cara chamado Mingo, um produtor rural, né? Que ele era analfabeto e ele passou a vida inteira dele no sítio, trabalhando de forma muito simples, né? Uma casinha de barro, né? Mas ele tinha esse dom para tocar, né? Para tocar. Ele não tocava só violão, mas ele pegava uma sanfona, né? E tocava também e tal. E ele fala, né, que para ele não precisa nada mais na vida, não tem, o prazer dele é chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho duro na roça, chegar em casa, pegar no braço de um violão e tocar uma música, refletir sobre o dia. O nome dele é Mingo, né? Nessa foto você vê aí que ele está com as pernas cruzadas e com as mãos cruzadas em cima do violão. Porque ele é um contador de causos, né? Ele gosta de tocar e entre uma música e outra ele conta um causo. E eu chamo essa foto de o cantador de causos. É uma foto importante da exposição. Essa foto foi feita aqui no estado de São Paulo, né, um quilombo chamado Cafundó, e a história dela é muito interessante. Eu estava com um amigo em casa, já ouvi falar muitas vezes do Cafundó e tal, mas não conhecia ainda. E um amigo meu de São Paulo estava em casa, diretor de teatro, mas também gosta muito da cultura tradicional brasileira, né? Gosta muito dessa vida simples na roça e tal. A gente falando sobre o Cafundó em casa, né, jantando e tal, aí ele propôs, então vamos para lá hoje, à noite, assim, né, gente maluco, né. Vamos, juntamos as coisas, peguei o equipamento e ele estava de fusquinha, a gente pegou o fusquinha e bora lá, né. Chegamos, encontramos Salto e para achar o Cafundó. Já era tarde, aí a gente pega uma estradinha de terra lá e a gente para num posto de gasolina, e estava tendo um forrozinho, pé de serra nesse postinho, posto de gasolina. A gente resolve parar para pedir informação, só que como já estava tarde, né, a gente acabou ficando lá, tomando uma cervejinha, dançando forrozinho e tal. Até que uma hora a gente saiu, falei, vamos encostar o carro na estrada aí, e vamos esperar amanhecer, né, para a gente continuar nossa busca. E a gente desceu com o fusquinha numa estradinha de terra, assim, né, pra ficar bem sossegadinho. E ali a gente dormiu, relaxamos, dormimos. Mas quando foi ali umas 5 horas, 5h30 mais ou menos, eu acordei, a hora que eu vi assim, um cara passando, né? Eu já parei o cara e perguntei, né? Onde é que fica o Cafundó e tal? Quilombo aqui, Salto. Aí o cara só mostrou assim, ó, é embaixo aí, ó, isso aí, ó, que você tá vendo aí. Aí ele me mostrou essa foto, esse lugar. Meu, eu não acreditei naquilo, né? Desci do carro, antes de qualquer coisa, já fiz as fotos. E eu tive que fazer naquela hora, porque 5 minutos depois já não tinha mais essa neblina, já não tinha mais essa luz, né? Já não tinha mais esse efeito. Aproveitar que estamos falando dessa foto, vamos falar dessa outra foto aqui. Quando a gente desceu para conhecer o pessoal do Cafundó, a gente notou que nossa presença incomodou um pouco, né? Eles foram um pouco hostis com a gente. O que vocês estão querendo fazer aqui? Estão fazendo... tirar foto para quê? Vem prometer um monte de coisa e não volta. Como já aconteceu isso com fulano, com Beltrano, que realmente, infelizmente, algumas ONGs foram lá, se aproveitaram da cultura deles, do histórico cultural que eles têm, né? É o único quilombo no Brasil que fala um dialeto africano, que é a cupópia. E isso atrai muita gente, estudiosos e tal, e pesquisadores, mas muitos realmente chegam e só para se aproveitar do histórico cultural deles,
arrecada um dinheiro aí do governo, das indústrias, e vai lá e apresenta qualquer coisa lá e não acontece nada. Não traz benefício nenhum para o Quilombo. Né? Até que a Regina, a esposa do Marcos, líder da comunidade, ela acho que notou, né, que a gente não estava com maldade, né? A gente estava ali para, primeiro, de curiosidade mesmo, né? De gostar, né? Do assunto. Né? E depois que a gente não queria fotografar para levar, para pegar recurso, para se aproveitar deles, não. Ela notou, então conversou, chamou os dois no canto e acalmou o coração dos caras. Essa foto aí é o que está na frente tocando a tabaco, é o Juvenil, irmão do Marcos, que está lá no fundo, na luz, na frente da porta lá, né? Vocês podem notar que nessa foto, como nas outras também, eu não uso flash. Eu gosto de aproveitar exatamente da luz ambiente, luz natural e tal, essas luzes rebatidas assim, e acabei me acostumando a fotografar sem flash e eu acho que incomoda um pouco na imagem, né? Essa foto que eu chamo de canoa dourada, é uma foto feita na Bahia, um quilombo chamado Porto de Trás, em Itacaré, bem na foz do Rio de Contas. Esse é um cara que sai de manhã para pescar, né, e volta com o peixinho para casa. A intenção de fotografar essa região é um trabalho de pesquisa que a gente foi fazer sobre sobre a capoeira. E acabamos encontrando ali uma mina de cultura, de histórias impressionantes desse povo. Eu lembro que a gente pegou aí 2 caras, guias ali, 2 caiaques, e a gente fomos explorar a região da Baía de Camamu, que é próximo ali. E a gente foi para ficar uma semana, né, remando, explorando as comunidades e tal. E acabamos ficando uns 30 dias remando de comunidade em comunidade. A gente pegou um tempo de muita chuva, então foi uma aventura, né, muito grande que a gente passou nessa Baía de Camamu. A gente conheceu vários lugares, mas a gente sofreu muito também com as remadas, no meio daquelas de vento, tempestade, mas valeu a pena. Tem um material maravilhoso também que a gente publicou em algumas revistas. E quando eu faço uma publicação de um local assim, grande parte da produção, lógico que vai para a revista, né, da editora que compra meu material, que eu fiz freela para muitas revistas. E outra parte desse material eu separo para galerias, para exposições e tal. É um trabalho que eu considero mais artístico, né? Mais artístico porque eu tomo um cuidado maior com a composição, um cuidado maior com a luz, né? Enfim. Mas a foto mesmo que a gente foi buscar nesse quilombo foi essa foto aqui da capoeira, né? Como eu mencionei. Essa foto da capoeira, com contraluz aí, com esse movimento. Eu quando vou fotografar alguma coisa, um esporte, alguma coisa que tem movimento de animais, cavalos e tal, eu gosto de fotografar, pegar exatamente o auge do movimento, sabe? Onde o movimento acontece de forma mais bonita, mais plástica, né? Definida, limpinha, assim, como a gente vê nessa foto aí. Essa foto foi feita bem do lado ali do local onde o cara da canoa dourada sai também, de manhã. Mas nessa foto a gente está num final de tarde. E essa foto já rodou bastante o mundo afora aí, e em 2010
Ela foi considerada uma das 15 fotos de 15 brasileiros para mostrar o Brasil na China, em Xangai e Pequim. Então é uma foto importante. Essa foto aqui é o seguinte, para a gente falar um pouco sobre composição, né, o que torna uma foto, o que é uma foto bonita, diferente de uma foto intrigante, uma foto que tem um quê a mais. Essa foto é feita em outro arraiazinho em Minas. A gente foi para pesquisar a Folia de Reis, lá tinha um grupo, e eu dando uma volta na cidade, parei diante dessa casa aí que vocês estão vendo, né? Esse céu azul, essa casa pintada de amarela, essa grama verde, essa brasilidade toda. Só que só estava a casa quando eu vi. Parecia que faltava alguma coisa acontecer para essa foto ficar mais interessante, mais intrigante, além de bonita, porque já estava, né? Então eu sentei lá do outro lado da rua e fiquei esperando alguma coisa acontecer, passar uma carroça cheia de banana madurinha, sei lá, um cara a cavalo trazendo alguma coisa, eu não sei o que era, mas alguma coisa tinha que acontecer para quebrar essa linearidade da imagem. E de repente esse casal aparece aí na janela. Ela de vermelho, ele de bonezinho verde e tal, e essa relação aí. E daí pronto, eu falei, é o momento da foto, é agora, né? Aí cliquei e é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente tem que esperar, porque às vezes só a beleza não adianta, né? Tem que ter alguma coisa para intrigar a imagem, né? Para quebrar a linearidade. E eu fui buscar, na verdade, a Folia de Reis, que é esse grupo aqui, ó. Tá nessa foto aqui. Né? Como vocês podem ver, no fundo tem a igrejinha. E esse palhaço vermelho aí, que eles chamam, né? Do palhaço da folia. Na frente tem uma senhora carregando a bandeira da folia com essas imagens, né? De santo colado aí. Um pouquinho de luz para mostrar. Essa é a história de Piedade de Minas, Paraíso da Piedade de Minas. Em Paraíso também, eu fotografei essa senhora. Ela estava numa cozinha de lenha, a gente foi bater um papo com ela, que ela trabalhava para uma outra senhora que estava fazendo 100 anos de idade já. E a gente foi, na verdade, para conhecer a senhora de 100 anos, mas eu fiquei muito intrigado com essa senhora ali. Do jeito que ela observava enquanto a gente conversava. E eu fui chegando nessa luz. Essa luz que reflete contra, né? E dá esse brilho nos olhos dela. Que é uma luz vinda da janela. E essa foto, um amigo meu, um editor, ele tem essa foto no quartinho, né? Essa foto no quarto dele. E um dia a avó dele chegou na casa dele e sentou lá na cama dele e ficou olhando. E começou a chorar vendo essa foto. Né? Daí ele chegou e perguntou: o que está acontecendo, vô? Essa foto. Aí ele começou a contar a história dela mesmo, né? Vendo essa foto. Ela acabou se lembrando do passado e tal. E depois disso ele começou a olhar para essa foto com outro olhar, né? Por causa que tinha uma relação com a família dele. E ele tirou lá do quarto essa foto, porque era muito chocante para ele. E essa senhora de 100 anos é essa que está aqui, quer ver? Nessa foto. Olha aí também o fogão de lenha, né? O alho ali secando em cima do fogão de lenha. Panelinha bem areadinha, né? Eles são simples, mas são bem rigorosos em relação à limpeza, organização e tal.
Tá aí, a dona Ana. Bom, esse é o Brasil de José da Silva, né? A gente tem, por exemplo, esse lugar aqui, que é a Ponta do Corumbau, é uma vila de pescadores, coisa mais linda do mundo. Você chega lá, você não tem vontade de voltar embora, você não acredita que aquele lugar existe. Essa é uma imagem de lá. Uma outra vila de pescadores, então esse pessoal de Santa Catarina, saindo da colônia umas 5h30 da manhã, você pode ver que essa luzinha está bem sutil, né? Aqui, ó, não estava acontecendo nada, sentei lá embaixo de uma árvore, com a câmera na mão, e pensei, acho que não vai dar nada aqui, daqui a pouco a gente tem que ir embora. Aí, de repente, chegou esse menino, com uma latinha na mão e começou a tirar a água de dentro da canoa. Com certeza ele ia sair em seguida para pescar, né? Então, tem mais uma vez aqui, é o auge do movimento, né, que eu falei. Onde o movimento se mostra mais bonito, né, mais plástico. Mais uma foto aqui. Essa aqui também, a gente chegando num outro quilômetro chamado Quitungo, em Maraú, na Bahia. Essa também é daquela expedição que eu falei, né? Que a gente foi para ficar uma semana, acabou ficando 30 dias. Esse cara veio receber a gente, nem sabia quem a gente era, nada, mas chegou assim parecendo que já sabia, né? O que a gente tinha ido fazer ali. E recebeu a gente muito bem, rapidamente arrumou um lugar para a gente se hospedar. E já foi procurar uma comida pra gente, aí já saiu catar, né? Buscar um caranguejo aí pra gente no mangue. Tinha um grande manguezal em volta dessa comunidade. Isso aqui também é no Quitungo, essa foto. O pessoal ali sentado nas fachadas das casas, né? Acho que o Brasil de José da Silva é de José da Silva porque é o nome, talvez o nome mais comum que a gente tem, né? Em todo lugar tem um José, quem não conhece um José, quem não conhece um da Silva. Eu acho que é o brasileiro, né? É o nosso Zé, nossos Josés. Bom, agora a gente está com alguns projetos aí, em andamento, né? Um é sobre o São Paulo Caipira, que é um trabalho sobre as tradições caipiras do estado de São Paulo, né? A gente tem muita coisa por aí e quase não é mostrado, né? A gente tem aí essas culturas tradicionais do Maranhão, da Bahia, de outros lugares, mas em São Paulo mesmo, quando se fala nisso, acho até que o povo de fora pensa que não tem, porque a gente, fora daqui, São Paulo é cidade, é capital, é o que é mostrado, né? Mas é uma grande surpresa quando a gente sai pelo interior aí do estado e a gente encontra tanta riqueza, tanta simplicidade que ainda mora nesses cantos. Estamos com um outro trabalho que eu já venho fotografando, a represa Itupararanga, aqui da região de Alumínio, e pega mais 7 cidades, 7 ou 8, se eu não me engano. E eu venho mostrando a biodiversidade, o lazer, os pescadores, as histórias de pescadores desse grande manancial aqui da nossa região. É um projeto para se tornar livro, que tem uma relação aí também com a educação. A gente pretende amarrar isso com a educação, né? E vamos ver aí se a gente consegue publicar o mais breve possível. E tem um projeto também chamado Pequenos Santuários, que estão vendo aí na imagem, são lugares em casas dessas pessoas simples, né? Que guarda, né? Reserva aquele cantinho como um cantinho sagrado mesmo, né?
às vezes muito simples, mas vocês podem ver aí, tudo bem organizadinho, tudo muito limpinho. E essa simplicidade realmente choca a gente, né? E faz a gente refletir até em relação ao que a gente perdeu, né? Esse tempo de pandemia. A gente vê ali, a gente pode ver aí que a gente olha, a gente não vê nenhuma imagem de um ser humano, mas a gente vê que existe a mão dele ali, que existe uma lembrança dele ali, de uma pessoa, alguma pessoa se preocupou com aquilo, né? E você pensando, a gente pensando, fazendo essa reflexão sobre esse vírus, né? A gente pensa, cadê a pessoa, né, dessa imagem? O que aconteceu? Mas é isso aí.